Mateus 13, e 12. Vamos ler o 11, junto com o 12, 11 e 12. É Mateus 13, 11 e 12. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Ainda em Mateus, capítulo 25, versículo 29. Mateus 25 e 29. Vamos também ler o versículo 28 antes do 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Agora em Juízes, o mesmo texto que lemos pela manhã, capítulo 6. Capítulo 6. Poderíamos ler o versículo 1 até o versículo 10, mas ele já foi lido nessa manhã. Nós podemos ler então do versículo 6 até o versículo 10. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Só até aqui. Meditando um pouco naquilo que nós já ouvimos pela manhã, estava pensando neste princípio fixo do reino de Deus. Aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Esta expressão não se trata
esta palavra não se trata somente de uma mera expressão usada pelo Senhor. Nós encontramos esta declaração mais de uma vez no Novo Testamento, dita pelo Senhor Jesus, e em ocasiões diferentes, o que indica para nós que este princípio fixo do reino de Deus está ligado a todas as demais circunstâncias da vida. Está relacionada a todos os aspectos da nossa vida. Este princípio. Aquele que tem, se dará. Aquele é qualquer pessoa. E o que tem é qualquer coisa. Então, aquele que tem, se dará. Quando eu era mais novo, eu ficava pensando, mas o que tem o quê? Vai dar o quê? Por que não diz? Não diz porque é um princípio. É um princípio que está ligado a todos os aspectos da nossa vida. Em Mateus, capítulo 12, ele está relacionado à revelação. O Senhor Jesus havia se manifestado primeiramente à nação de Israel. Mas nós podemos perceber ao longo da história desta nação as inúmeras vezes em que eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra, desprezaram o seu conselho, como nós lemos também hoje em Provérbios 1:30. Vez após vez, geração após geração, desprezavam a Deus. Por mais de uma vez, muitas vezes, ouvia-se esta triste declaração do capítulo 6 de Juízes, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi a consequência? E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tem tudo a ver com o primeiro texto que lemos em Mateus, capítulo 13 e versículo 12, na parábola do semeador. E os discípulos então perguntaram para o Senhor Jesus, por que eles falam por parábolas? Porque a vós é dada a conhecer o reino, a conhecer os mistérios do quê? Do reino do céu. Mas a eles não lhes é dado. Eles tiveram inúmeras oportunidades. Foi a nação escolhida por Deus, inclusive formada por Deus, para representar Deus nesta terra. Eles tinham um grande e alto privilégio de serem representantes dos oráculos divinos. E eles se engrandeceram e se exaltaram em si mesmos e rejeitaram a Deus. E rejeitaram o Senhor Jesus. E nós vemos que o desfecho final desta rejeição foi quando eles, então, pelas mãos dos romanos, crucificaram o Senhor Jesus. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aquele que tem, se dará.
aqui está fazendo referência àqueles que tinham um verdadeiro desejo de conhecerem o Senhor. Como um dia o Senhor apresentou-se em nossas vidas. Como nós cantamos esta noite, nos purificou dos nossos pecados. O seu sangue na cruz vertido expiou os nossos pecados. A expiação fala de preço pago. Isso deve de jamais sair da nossa lembrança. Jamais devemos de nos esquecer aonde nós estávamos. Jamais devemos nos esquecer do grande alto preço pago pelo Senhor Jesus para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos o perdão, para que nós tivéssemos esta viva esperança da volta do Senhor Jesus para estarmos com Ele. Uma esperança que não será malograda, porque nem mesmo a morte pode nos separar do nosso Salvador. Uma bênção extraordinária. O povo de Israel não estava preocupado em conhecer o seu rei, mas havia pessoas que estavam. E a estes, então, nesse texto diz, aquele que tem, se dará. Tem o quê? Desejo de conhecer ao Senhor. Se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, referindo-se então ao povo de Israel, que não queriam saber do Senhor, até aquilo que tem lhe será tirado. A eles não era dado a condição de reconhecerem o Senhor Jesus. Eles não tinham condições de perceberem com seus próprios olhos que ali estava o verdadeiro e único Deus de Israel. Lá no capítulo 25, nós vemos o mesmo princípio aplicado em relação aos verdadeiros e falsos crentes, que serão identificados na vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier. Não vamos entrar em detalhe nesse texto, mas o princípio é o mesmo, porque no versículo 28, diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Aqui estes, cada um receberam de acordo com o quê? Com a sua capacidade. E cada um daqueles dois primeiros, os dois fizeram render 100% daquilo que ganharam. Mas o que tinha ganhado 1 talento, ele enterrou na terra. Fez um buraco e enterrou o talento. Dizendo que havia feito isso por causa do medo, que conhecia o seu Senhor e que ele queria colher onde ele não havia semeado. Um pensamento completamente equivocado, uma manifestação de que verdadeiramente não conhecia aquele Senhor. O que prova que tratava-se de alguém que poderia ter aspecto de crente, mas não era. Mas a ênfase daquilo que eu estou falando está no fato do princípio. O princípio aplicado. E este princípio, então, aplica-se também a nós, nos nossos dias, em todos os aspectos da nossa vida. Temos o desejo de conhecer mais o nosso Senhor, e isto é manifestado diante de Deus, se somos ou não. Se somos, haveremos de receber o quê? Revelação. Mas como isto acontece? Oração e leitura. Nós precisamos de conhecer o nosso Senhor, porque nós não podemos conhecer um passo que está à nossa frente.
se nós não conhecemos o Senhor Jesus. Para termos a luz que necessitamos para cada passo, em que envolve as nossas decisões, que envolve aquilo que temos para aplicarmos, seja na adoração ou seja no serviço, precisamos conhecer o Senhor. Aquele que tem, se dará e terá em abundância. Então isso vem ao encontro de tudo aquilo que está relacionado a nós, seja em relação ao amor, seja em relação à paciência, seja em relação à compaixão, misericórdia, todas aquelas coisas que fazem parte dos atributos do Senhor Jesus. Mas também o nosso dinheiro, a nossa dedicação. Aquele que tem se dará e terá em abundância. Aquele que tem manifesta o que tem. Como? Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua palavra, como ele se comporta, como ele trabalha, como ele trata os seus, como ele trata os estranhos, como ele reage a cada ação. Ele se desenvolve dentro deste princípio. E aí nós vemos no texto que foi lido nesta manhã, este relato do versículo 6 em diante, que diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós vemos então, antes disso, antes do versículo 6, nós vemos as ações paliativas que não resolviam o problema. Coisas que eles fizeram para tentar se proteger. Mas havia uma razão. Mas havia um porquê. E eles se tocaram disso muito tempo depois. Porque nós vemos então que aí eles empobreceram. Não tinham o que comer direito. Não têm o que vestir. A casa ou a tenda está caindo aos pedaços. Pobreza. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. E é interessante que não diz nem o nome de quem, porque não é importante. O Senhor deu a resposta que eles pediram. Eles clamaram ao Senhor, eles pediram ao Senhor por ajuda. E diz no versículo 8: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir. A palavra subir, ela tem a conotação de ser elevado de um lugar baixo. Significa que eles estavam em humilhação, subjugados, escravos. E o Senhor mudou eles de posição, os fez subir. E Deus não só tirou eles da escravidão do Egito, mas, diz no texto: eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos o oprimiam,
Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. É interessante que Deus não tirou eles de um lugar para levar para uma terra que não tinha ninguém. Além do Senhor livrar eles do Egito, dos egípcios, também os livrou daqueles que moravam na terra que Deus os colocou. Os fez subir. Bênção. Riqueza. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E a triste conclusão é: mas não destes ouvidos à minha voz. Nós devemos aplicar o mesmo princípio em nossas vidas. Eles foram abençoados, foram fortalecidos, foram honrados, foram enriquecidos, porque Deus era com eles. Eu sou o vosso Deus. Mas eles não ouviram. E qual foi a consequência disso? Opressão por seus inimigos. Eles tinham que se esconder e esconder o que tinham para que os midianitas não levassem tudo. Eles foram oprimidos, diz aqui, por 7 anos. 7 anos. Era preciso, então, que a nação de Israel, para concluirmos, fizesse uma introspecção. Ou seja, era necessário que eles, cada um deles, olhassem para si mesmo, fazendo uma retrospectiva ao passado e também um exame profundo no seu íntimo, para que eles então percebessem o que eles haviam feito. Para eles então entenderem a razão do que estava acontecendo. E é evidente que quando isto é feito, quando nós fazemos um autoexame, e aí é evidente que nós não podemos fazer este autoexame por nós, nós precisamos nos colocar diante de Deus, como Davi fez. Como disse ele em sua oração, que vê se há em mim algum caminho mau. Ele se coloca diante de Deus, nós vemos isso em Salmos, não me lembro agora qual capítulo, que ele pede para que Deus mostre o íntimo do seu coração e revele a ele, para que seja identificado aquilo que está errado e guiar ele para que ele faça aquilo que é a vontade do Senhor. Um exemplo extraordinário para nós hoje, nos nossos dias. O povo de Israel precisava olhar para trás e ver o que eles fizeram com aquilo que eles receberam. Eles precisavam contar as bênçãos que eles tinham recebido. Eles precisavam lembrar-se da opressão que eles viviam no Egito, da fome que eles passaram, do chicote dos egípcios. Eles lembrarem que a terra que eles estavam agora habitando, Deus havia expulsado os seus inimigos diante deles. Eles tinham tudo da parte de Deus favorecendo eles. Mas eles não deram ouvido à voz de Deus. E não destes ouvidos à minha voz. Vemos aqui então o mesmo princípio que o Senhor Jesus aplica durante o seu ministério público. Aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E foi tirado tudo deles.
Eles perderam tudo. Eles perderam a comida, eles perderam o seu gado e perderam a sua dignidade também, porque viviam se escondendo, viviam subjugados. É evidente que Deus não quer isto, não queria isto para a sua nação. E Deus não quer isto também hoje para o seu povo, para a sua igreja, e não quer também para aqueles que hão de viver durante o tempo da grande tribulação aqui neste mundo. O princípio aplicado vai ser o mesmo. Aquele que tem se dará e terá em abundância. Isso deve servir de encorajamento para nós e também de alerta, para que nós possamos lutar, continuar lutando, para manter o que temos e para que possamos receber mais daquilo que temos recebido. Se olhamos para trás e vemos que temos recebido, vamos trabalhar mais. E se há alguma coisa que eu olhando para trás eu encontro ali erros e falhas, devo então retroceder e mudar a minha atitude e ter uma atitude favorável aos ensinos que a palavra do Senhor me traz, para que eu possa desfrutar deste benefício de receber mais, em vez de ser tirado aquilo que tem. Salmo 139, 24. Obrigado. 139 e 24.